Tentar mostrar aqui em vídeo uma coisa que eu queria fazer, né? Já tá aparecendo aí na tela, né? Marvel vs Capcom, né? Um jogo da placa arcade CPS 2, né? Capcom Play System 2. No caso, tá aqui numa televisão bem simples, né? Uma TV que ela tem entrada de vídeo composto, né? E aqui, esse jogo ele tá rodando nesse PC. É um PC velho que eu tinha aqui, né? A configuração dele é bem baixinha, né? Poderia ser até menor, mas no caso, essa máquina que eu tinha jogado aqui, para ter uma ideia, eu acho que ela tem 2 GB de memória, né? A máquina bem antiguinha já. Aqui na fonte tem até aquela saída da alimentação do monitor, né? Nesse formato como se fosse uma conexão fêmea, né? Aqui o áudio eu estou pegando direto da placa de áudio ali, né? Via P2, né? Tem esse adaptador aqui para RCA. E o vídeo, ele está vindo ali via VGA, dessa plaquinha de vídeo que ela tem. E está vindo nesse adaptador, que basicamente é um monitorzinho, né? Que ele tem aqui até alguns controles, né, para ajustar a imagem e tal. E ele entra ali o VGA e sai aqui o RCA. E aqui tem uma alimentação, né, para ligar o adaptador. Ela vai direto ali na USB. Aqui no controle, pode ver que isso aqui é um adaptador de controle de PlayStation 2, né? E aqui está a conexão de um daqueles controles paralelos, né, de PlayStation 2. E aqui eu tenho um controle arcade que eu mesmo fiz, né? E aqui dentro está o controle de PlayStation 2, né? Aí no caso ele tem os fios todos soldados nos contatos dos botões, né? E aí eles são substituídos por esses botões de acrílico, né? E aqui as micros, né? No controlador, né? Na manete. Eu tenho até aqui um outro exemplo de um outro que eu deixei pronto. Basicamente é só soldar os fios, né? Isso aqui são fios de cabo de rede que eu soldei. E aí depois você liga cada fio no seu botão, né? E aí aqui você puxa um fio padrão, né? Que seria o que percorre toda a placa, todos os botões. E aí você usa ele em um dos contatos de todos os botões. Eu cheguei a usar aqui também, antes, esse adaptador aqui no vídeo, né? HDMI e RCA. No caso era bem simples, pode ver que não tem nenhum controlador, né? E esse aqui ele tinha um resultado um pouco inferior, né? Esse aqui eu achei que ele ficou bem melhor a imagem, né? Apesar de que se eu quisesse realmente fazer algo fiel, né, ao que era no arcade, eu teria que colocar uma placa de vídeo específica, né? Seria uma placa que ela aceita 15 kHz, né? E fazer um mod RGB nessa TV, né? Então pegaria o RGB lá em 15 kHz direto da placa de vídeo e jogaria na TV. E aí ficaria uma imagem muito próxima, né, do que o jogo era no passado, né? Mas no caso, para mim ficou um resultado legal. Eu também não quero fazer nada muito perfeito, né? Desde que atenda o mínimo, né, necessário. E o que eu pretendo fazer? Eu pretendo, não nessa TV, que essa TV é uma TV que eu deixo guardada aqui, né? Mas eu quero remover toda essa moldura dela, né? Deixar só o tubo mesmo e fazer realmente um arcade, né? Vou fazer a parte de madeira, né? E aí colocar essa tela e 2 controles desse, né? Vou fazer 2 controles, não, o duplo. E aí vou colocar no padrão já da Capcom, né? Vou tirar esses 2 botões, colocar 6 botões e provavelmente vai ter a ficha e o start, né? Eu não vou colocar ficheiro no caso, né? Aqui eu vou até colocar umas fichas, ó. Dá um start, né? Pode ver que a manete funcionando perfeitamente, os botões, tudo bonitinho.
Esse tipo de máquina hoje em dia as pessoas as fazem inclusive com telas LCD mesmo, né? Ou até mais moderna às vezes. É lógico que não seria necessário, né? Mas algumas pessoas fazem. Eu acho, na verdade, que os dois resultados são muito bons, né? Só que como é uma coisa que eu não vivi tanto nessa época de arcade, quando eu era pequeno tinha mais em bares aqui perto, né? Eu não frequentava esses ambientes. Então é uma coisa que eu sinto assim uma vontade de apreciar de uma forma mais próxima do que era nessa época que eu não vivi, né? Então quero ter esse gosto, né? Que eu não pude ter antigamente. No caso, eu até deixei rodando ali. Eu não sei se dá pra ouvir no vídeo. Mas esse cara aqui ele tá fazendo bastante barulho, né? Quase uma impressora matricial, que é o Dreamcast, né? Eu deixei aqui rodando, né? Pra ver que o resultado também fica legal, né? O Marvel vs Capcom 2, né? Não tá nem tudo desbloqueado ali, que nesse save eu tô desbloqueando os personagens ainda, né? E eu tô usando aqui esse adaptadorzinho que você compra da China mesmo, um adaptador muito bom, que ele basicamente pega a saída VGA que o Dreamcast tem, né, e converte para HDMI. E aí, como ele tem uma saída aqui de energia, né, nesse conector padrão do Dreamcast, ele não precisa nem de uma alimentação extra, né, que vai tudo nele. E fica legal também, ó, fica uma imagem muito boa. Então, para esses tipos de jogos antigos, também não vejo problema fazer com tela LCD, mas mais por essa questão de eu querer deixar um pouco mais próximo, né? Sem a necessidade da perfeição, né? Como eu disse, tem formas melhores de se fazer isso aqui, né, na TV de tubo, sem usar esse tipo de equipamento aqui, né? Que ele não é 100%, né? Principalmente em partes que tem transparência, é que agora não dá pra ver, que geralmente é quando você tem algum pop-up, né, que o personagem está falando, nesses jogos versus, né? Dá pra ver bem que a transparência não fica perfeita. Aqui no caso ele está rodando um sisteminha que eu peguei pronto na internet, né? Eu vou até sair dele, ó. Aí já saiu. E ele tem alguns jogos aqui, esse aqui eu peguei pronto, tá? Infelizmente eu não vou lembrar o nome da pessoa que fez, mas eu vou até abrir outro jogo aqui só para mostrar. Tá usando o MAME, né? Esse aqui também é um outro jogo clássico dessa placa, né? Provavelmente todo mundo conhece. Que é um dos grandes jogos da saga Versus, né? Então fica um resultado bacana. Não pretendo chegar à perfeição, né? É como eu disse, dá pra fazer também uma tela LCD. Fica um resultado bem bacana. Eu tenho até outros consoles aqui, às vezes eu rodo alguns desses jogos também nesses consoles, né? Não vejo problema em emulação, né? Não sinto essa necessidade de sempre jogar o jogo oficial, mas é claro que também eu gosto, né? Quando possível eu faço isso. Tem até alguns jogos aqui. Tem até esse aqui que é o meu xodó, que é o Silent Hill 1, né? Vou até tentar abrir ele aqui. Olha só que legal. Tem aqui o encarte, né, o manual, disco original. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Não tá assim ótimo estado, né? Mas eu consigo jogar ele nos PlayStation 1 que eu tenho aqui sem maiores problemas, né? Não fica pulando nem nada. Então, basicamente é isso. Mostrando aqui uma coisa que eu quero fazer ainda, né? Que é essa máquina arcade. E é isso.
Vou ver se eu consigo fazer isso quando eu tiver um tempo, né? Comprar material e colocar em prática. Mas é isso aí.